Olá, pessoa! Dizem que uma boa maneira para você tentar agradar todo mundo é você tentar, ao menos, fazer o que todos querem. De certa forma, a gente percebe que na nossa vida real tudo isso acaba sendo não só difícil, mas como também impossível. E com o decorrer do caminho, a gente acaba percebendo que a melhor forma de desagradar boa parte das pessoas é tentar agradar pelo menos a boa parte delas. Então, sendo assim, usar a própria identidade, usar a própria personalidade e, é claro, praticando empatia e solidariedade é uma das grandes formas que nós temos, se não para agradar todo mundo, pelo menos continuar com paz dentro da nossa consciência. E é dentro dessa mensagem praticamente coach, digamos assim, que o Sem Roteiro está no ar. Fazendo parte da proposta do Sem Roteiro, que é sempre fomentar o empreendedorismo e, é claro, contar realmente o que acontece na vida das pessoas que fazem acontecer. O Sem Roteiro está no ar hoje e nós conversamos com o empresário André Martinelli. Boa noite. Gostaria de agradecer primeiramente ao Marcelo, ao Carlos Cunha, ao Gustavo, o Ayan, que está aqui, são todos produtores. E é uma honra estar aqui participando do Ocast, né? Vocês têm um canal aí no YouTube muito famoso. Fui convidado várias vezes, infelizmente não tive a oportunidade de vir antes. Gostaria sim de ter participado antes. Mas hoje estou aqui para contar a minha história, contar a minha passagem por todo o caminho que eu tive para chegar no sucesso que eu tenho hoje. É o começo de muita coisa que pode vir ainda. Né, meus projetos são muito maiores do que eu já tenho, né? Mas isso pode ser que seja uma oportunidade aí das pessoas enxergarem uma forma aí de estar crescendo, de acompanhar o meu trabalho, de fazer inclusive o que eu faço. E estou aqui hoje para conversar com vocês, tirar todas as dúvidas que vocês têm, para a gente estar passando aí para quem está nos assistindo de forma clara, explícita, toda a minha carreira aí, né? Muito bacana, André. Até a gente colocou aqui como o título dentro do nosso podcast, Virando o Jogo. Porque praticamente as pessoas, sempre quando olham um empresário de sucesso, sempre quando olham para alguém de sucesso, o pessoal olha assim e fala assim, esse cara aí sempre teve, esse cara com certeza aí foi, sabe, aquela mãozinha do pai, sempre foi aquela questão de nascer em berço de ouro, que não foi o seu caso. Então, isso é interessante, até quando a gente estava batendo um papo um pouquinho antes da gente não só entrar aqui, mas até na semana passada, quando a gente estava brifando, porque é até interessante a gente falar para você aí que está em casa. O programa só tem o nome de Sem Roteiro, mas toda essa produção, toda essa equipe que está aqui atrás, precisa sim de um briefing, precisa saber para onde que o programa está indo para, obviamente, se preparar e, inclusive, chamar sempre pessoas aqui de qualidade para participar do nosso programa. André, contando um pouquinho da tua história, você é de Jundiaí? Sou de Jundiaí, nascido e criado aqui. Tenho 36 anos, né? E fui nascido e criado aqui. E como é que começou essa veia empreendedora sua? Você tinha um sonho antigo, lá nas antigas, você falou, cara, um dia eu vou ser empresário, um dia eu vou ser alguém de sucesso. Como é que foi a tua infância? Como é que você chegou aí? Sonho de crescer, de querer ter as coisas, a gente tem desde criança, né? A gente já costuma ir no mercado, olhar um carro numa loja de brinquedo, por exemplo, e você ter um sonho de ter um carro como aquele de verdade e de ter uma vida muito boa, né? De ter uma casa com piscina, de ter uma vida luxuosa, de poder ir no melhor restaurante, né? Eu não tive isso, né, quando eu fui criança, mas com o tempo, a luta que eu tive em toda a minha trajetória aí até hoje, me trouxe onde eu tô. Então, foi isso que
fez com que eu crescesse também. A ambição, né? Sempre fui uma pessoa ambiciosa, de querer crescer, de colocar metas na minha vida, de chegar onde que eu tô. E acredito que muita gente pode acreditar nisso, que isso funciona. Se funcionou para mim, pode funcionar para outras pessoas também. Olha, muito bacana. E isso em nada tira o mérito da pessoa que conseguiu sucesso, porque geralmente o pessoal até coloca isso, não é, André, de uma maneira depreciativa. Ah, se eu conseguir, você também consegue. Mas não, muitas vezes você tem aquela coisa especial, aquela chama ardendo dentro de você, que é legal. Até um pouquinho antes da gente entrar aqui no ar, você falou, o que eu puder fazer para inspirar as pessoas, eu vou fazer. Exatamente. E essa aqui é uma das atitudes muito bacanas que a gente está vendo você fazer. Com certeza. Estou aqui, inclusive, por isso. É para inspirar novas pessoas a fazerem o que eu faço. O mercado financeiro, né, que é onde eu atuo hoje, eles falam siglas totalmente difíceis para quem está fora do mercado não poder chegar. E, pelo contrário, é muito simples. Claro que exige algum estudo, né, nessas funções de investimento. Mas se deu certo para mim, eu acredito que possa dar certo para muitas pessoas. Não é tão difícil quanto as pessoas imaginam, não. É só você ter determinação, foco e ir para cima. Não pode parar, não. Não pode desistir nunca. Como que você começou? Você começou fazendo vendas de alguns produtos lá no Mercado Livre. Como é que foi esse negócio, André? Mercado Livre, eu vou explicar para vocês. Na verdade, o que aconteceu? Há 6 anos atrás, eu comecei uma fábrica de amortecedores. Como que eu comecei uma fábrica de amortecedores? Eu morava na casa dos meus pais, morava no fundo da casa dos meus pais, e eu tinha um celular quebrado, né? Um celular com a tela quebrada, e eu não queria trabalhar para outras pessoas, eu queria montar o meu negócio. Eu gostaria de ter montado o meu negócio e dali fazer o negócio virar sozinho, né? Meu pai, na época, me falava, não, vai trabalhar numa empresa, vai ganhar R$1.000 por mês, vai ganhar R$1.500 por mês. Eu falei, pai, já trabalhei para outras empresas, fui mandado embora não entendo até hoje. São algumas empresas que eu já trabalhei, que até quero, a minha ambição de chegar lá é comprar essas empresas hoje, e eu estou no caminho disso. Isso é um objetivo de vida. É um objetivo de vida, porque eu entrei para trabalhar numa empresa e eu queria fazer aquela empresa crescer. Acabei sendo mandado embora dela, né? Quer dizer, você tinha aquela questão do intraempreendedorismo. Até o primeiro programa que a gente colocou aqui, a gente fala sobre o intraempreendedorismo. Não é necessariamente a pessoa montar uma empresa para ela, é fazer a empresa que ela está lá dentro crescer também. Sim, é uma empresa bem conceituada aqui em Jundiaí, inclusive. Fui um dos melhores vendedores lá dentro. Não entendo até hoje porque eles me mandaram embora. Dentro dos 11 vendedores que tinham, eu que estava lá há pouco tempo, que eu era... como que fala, temporário, né, na empresa. Eu trabalhava em outra empresa e recebi uma proposta para trabalhar lá. E eles, na verdade, passou 3 meses que eu estava lá, eu fui um dos melhores vendedores, eu estava entre os 3 dos 11, e eles, na verdade, me mandaram embora. Eu não sei se foi por uma questão de ser melhor do que as pessoas, porque eu consegui aumentar o faturamento dessa empresa. Eu dei muitas dicas de como trabalhar lá dentro. É uma empresa de carro. Hoje eu tenho minha agência de carro também, mas... legal, a gente vai falar sobre isso também. Depois a gente conversa sobre isso. Mas vamos voltar lá, né, na onde que eu comecei, que foi do zero. Você começou por uma questão de oportunidade ou de uma necessidade? Necessidade. Inclusive minha esposa está aqui do meu lado também, está assistindo a gente aqui. Foi na mesma época que eu conheci ela, há 6 anos atrás. A gente se conheceu por um aplicativo, eu não tinha dinheiro para sair com ela. Eu não tinha dinheiro para pagar uma janta para ela de R$150. E, assim, não imaginava que ela pudesse ter uma... Ela tinha mais condições que eu, mas a gente estava se conhecendo, eu não ia fazer esse tipo de pergunta para ela. E foi legal porque foi um negócio bem natural que aconteceu. Demorou 60 dias, eu fui enrolando ela
aos poucos, ó, minha avó não tá bem, não sei o quê, meu pai passou mal, e cada hora era uma desculpa diferente. Né? Chegou uma hora, não tinha mais família para culpar. Não tinha família mais para culpar, exatamente. Mas depois de um ano eu contei a verdade para ela. Ela falou, você não precisava disso e tal, mas acabei passando por isso sim. E aí a empresa foi o quê? Comecei a assistir muitos vídeos de como trabalhar com peças recondicionadas de carro, né? Que eu pensei, eu podia retirar sucatas nas oficinas e fazer alguma coisa, né? Trabalhar com lixo e fazer do lixo virar dinheiro. E foi daí que veio a ideia de eu criar uma empresa de recondicionar amortecedores, né? Eu estudei um pouco como recuperar amortecedores, como que poderia ser feito. Eu sabia que existiam amortecedores pressurizados com nitrogênio e tudo mais. E aí eu desenvolvi uma ferramenta, né? Num projeto eu desenhei a ferramenta como poderia ser pressurizado o amortecedor, porque era um produto com mais qualidade, né? O amortecedor recondicionado, ele só vai óleo, né, no amortecedor. Então, nessa época aí eu falei, como que eu consigo vender um produto melhor e mais barato? Olha que interessante. É onde você pode ganhar dinheiro. Hoje, em qualquer ramo de atividade, para você conseguir ganhar dinheiro, é você ter um melhor produto com um menor preço. Aí você ganha dinheiro de verdade. E foi aí que eu enxerguei o negócio. Eu falei, eu preciso desenvolver isso. E eu fui para cima. E eu desenvolvi o equipamento. Primeiro teste que eu fiz na máquina que eu mandei desenvolver, né? Eu vendi um celular velho que eu tinha, fiquei sem celular por 15 dias. Alguns amigos, inclusive, de oficinas, de depósito de carro, desmanche de carro, aqui em Jundiaí mesmo, que eu conheço, eles me forneceram alguns amortecedores velhos para eu começar a fazer esse tipo de trabalho, porque eu não tinha dinheiro nem para comprar a carcaça do amortecedor velho. Que isso é gerado, é um capital que você tem que desembolsar para isso, né? Uhum. Isso eu estou começando uma história do zero, pode ser que demore um pouco. Isso é legal, não, mas é bacana a gente colocar isso, mostrar aquela coisa do suor mesmo, a mão na massa. Muita gente investe comigo hoje na ADX, né? Eu tenho a ADX Investimentos, tenho a ADX Bank, e muita gente não sabe de onde veio a ideia de montar um banco, né? Isso eu já tinha um sonho, na verdade. E tudo surgiu através disso, do lixo, do zero, né? E por isso que eu falo, para muitas pessoas pode ser que dê certo também, né? Uhum. E, bom, voltando lá, né, na parte do equipamento que eu criei, fiz vários testes, nas primeiras vezes não funcionou, claro, né? Tive que desembolsar mais um pouco, vendi um computador que eu tinha. E aí, por fim, acabei fazendo um equipamento que deu certo, né? Mercado Livre, como você comentou, foi aonde que me alavancou demais. Eu fui um dos maiores vendedores do Mercado Livre em vender amortecedores recondicionados. Estudei o mercado. O produto mais vendido no Mercado Livre era amortecedor recondicionado no Brasil inteiro. Exatamente, era um produto mais vendido no Brasil. E eu era um dos maiores vendedores lá, né? Foi o que me alavancou. Foi da onde eu saí do zero. Consegui capitalizar para eu fazer novos investimentos, investir em outras coisas também, né? Só a título de curiosidade, André, já que você está contando tudo, é legal a pessoa chegar aqui e abrir o coração mesmo, assim, do jeito que você está fazendo. Essa oficina que você começou a montar, era onde? No fundo da casa do meu pai. Era o único espaço que eu tinha. Eu não tinha carro, eu usava o carro dele para ir buscar as sucatas de amortecedores nas oficinas, eu usava o carro dele na época. Era um quarto muito simples, né? Tanto que na janela não tinha nem uma janela fechada, assim, não dava todo dia 6 horas da manhã, o sol já estava batendo na minha cara. E isso também, para mim, não era ruim, porque eu também não tinha preguiça de trabalhar e era isso que eu queria na época e fui para cima mesmo. Uhum. Bom, em questão de amortecedores foi isso. Depois de um ano, né, entrei na sociedade com um centro automotivo em Jundiaí muito grande. É uma rede, são 6 lojas.
E dali eu parti para um negócio maior. Por quê? Eles queriam saber a tecnologia que eu criei. Porque ninguém tinha isso, né? Olha que interessante. Quer dizer, você desenvolveu, foi a base da tentativa e erro. Esse equipamento não tem para vender. Você não encontra para vender um equipamento para você pressurizar amortecedor, para você fazer um amortecedor pressurizado, né? Hoje eu não sei mais, porque eu já estou fora do ramo de atividade de peças recondicionadas. Mas na época você não encontrava isso. Uhum. E aí eles queriam saber qual que era a minha tecnologia. Aí eu falei, é o seguinte, eu quero ser sócio da sua rede de lojas. E eu fui. E eu fui ser sócio dele. A gente montou uma loja em Vinhedo, um centro automotivo bastante grande lá também, bem grande. E ele, quando viu, né, o equipamento, falou, você está brincando que é só isso? Eu falei, fácil é você fazer, agora eu quero ver você chegar no resultado que eu cheguei, né? Porque não existe onde comprar. E se ele sentiu, na época, interessado nisso, é porque ele queria saber o que eu tinha de diferente. Ficamos lá por 6 meses, alavanquei o negócio também, foi uma empresa bem grande. Só que nisso eu já vinha estudando mercado financeiro. Uhum. Foi aonde que o negócio começou a andar, né? Não que eu era lucrativo no início, muita gente vai me assistir aqui, muita gente vai querer fazer o negócio acontecer e não é da noite para o dia, não. Eu tive que estudar muito, eu tive que ralar ali também, como eu ralei para estudar na parte dos amortecedores também. Até você estava comentando, você tinha hora para levantar e não tinha hora para ir dormir. Nunca tive. A Karina trabalhava bastante também, a minha esposa. E assim, muitos amigos até na época me chamavam para ir curtir. Ah, vamos andar de lancha, não sei o quê. Final de semana não tinha dinheiro para isso. Né? Hoje o jogo virou, que nem... Como diz o título aí da Allcast, o jogo virou de verdade. Hoje a vida que eu levo é totalmente diferente. É o que eu já gostaria de estar vivendo lá atrás, mas eu nunca tive essa condição aí que todo mundo vê hoje. Uhum. Né? Hoje muita gente me conhece, eu paro no semáforo, o pessoal, ô Martinelli, não sei o quê. Então é bacana até você ter esse reconhecimento de muita gente, ô, te sigo lá, você tá para dar curso e tal. Hoje eu não tenho tempo para fazer esse tipo de trabalho. Criei meu livro, né? Uhum. Depois de 6 anos aí, criei meu livro específico para quem quer operar no mercado financeiro. Mas foi bastante... A luta foi muito grande aí no início. Aí, em algum ponto, André, de todo esse projeto seu, dessa sua trajetória, teve alguma vez que você ficou sem dormir? Teve alguma vez que deu aquele frio na barriga? Falei, cara, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou empenhando certo? Será que eu estou investindo a energia no lugar certo? Eu comecei a ver que eu estava no caminho certo quando eu vi as pessoas me copiando. Isso aí foi a melhor parte para mim. Porque as pessoas tentando fazer o que você faz. Isso daí foi sensacional para mim, porque aí eu falei, agora eu estou no caminho certo. Então, quando as pessoas começam a ver o que você está fazendo para ter um resultado que você tem, é aí que mostra que você está no caminho certo. Uhum. Isso é importante. Para quem quer o sucesso, é isso aí. E depois disso, a partir do momento em que você começou a ter sucesso em todo esse ramo de internet, dentro da plataforma do Mercado Livre, você já estava pensando em alguma coisa no mercado financeiro ou era simples, ou o mercado financeiro aconteceu para você? Como é que foi isso? Não, eu já vinha estudando o mercado financeiro antes de ter a própria empresa de amortecedor recondicionado. Eu já tinha perdido dinheiro no mercado, não sabia como funcionava, mas desde o início, lá de trás, quando eu tive 16 anos, meu pai montou uma papelaria para eu tocar, o negócio não deu certo. Todas as empresas que eu já tive serviu de experiência para eu chegar onde eu cheguei, né? Não que eu cheguei aqui, eu quero parar aqui, não. Pelo contrário, eu estou aqui porque é daqui para frente, daqui para cima. Eu só miro coisa grande hoje, né? Então, isso me serviu de experiência para conseguir enxergar o mercado financeiro,
enxergar que aquilo não é tão difícil quanto as pessoas imaginam, né? Então, é difícil para uma pessoa que trabalha lá dentro da empresa saber o que é o mercado aqui fora, saber o que o empresário passa. Isso daí ninguém imagina. Porque geralmente quando se fala em empresário, é mesmo aquilo que a gente estava comentando logo no começo do programa, no começo do nosso podcast. Sim. O pessoal acha que praticamente o negócio simplesmente estalou o dedo e aconteceu. Imagina. E tem não é todo assim, esse não. sangue, suor e lágrimas. Tem sangue, suor, lágrimas. Mão de obra hoje é muito difícil. Funcionário hoje é complicado. Quem quer trabalhar, tem funcionário. Eu tenho funcionários ótimos hoje em várias empresas que eu tenho. Mas é difícil você encontrar mão de obra hoje. Quando você fala isso, você fala em questão da a própria qualificação ou o que funciona? Ou é a vontade do cara estar dentro de uma empresa, produzindo? Vou te dar um exemplo aqui bem... Eu quero ser o mais explícito, assim, mais claro possível para as pessoas entenderem esse tipo de coisa. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma franquia no shopping hoje, né? Uma franquia de comida mexicana e tal. Para você conseguir a mão de obra lá... Hoje, se você, até as 4, 5 horas da tarde, você ligar para 20 pessoas só para fazer entrevista, no outro dia não vai nem 2. E aí eu imaginava que era por conta do valor que eu pagava. Hoje o piso salarial do shopping, por exemplo, quem paga mais sou eu. A minha empresa hoje é a que mais paga, que mais dá benefícios. Porque eu achava que era... Eu falei, não é possível, será que as outras empresas... Aí depois que eu fui pesquisar hoje, que o piso da minha empresa é maior do que as outras, que eu fui enxergar que não é isso. A pessoa não quer ir trabalhar, ela dá desculpa, ou ela começa a trabalhar, daqui uma semana ela pede a conta. Aí fica difícil, né? Uhum. Aí é fácil a pessoa falar, pô, o cara tem um carrão, o cara tem uma casa legal, mas vai ralar para ver, né? Quer dizer, na hora de... É o que a gente sempre coloca aqui dentro do programa. O pessoal fala assim, olha, viu alguém bem sucedido? Fala assim, olha, se eu sentasse lá, eu conseguiria gerenciar do jeito que ele gerencia. Mas se colocar você naquela cadeirinha, você vê que o panorama muda. Eu aposto e coloco alguém para ser meu sócio hoje, para fazer isso. Olha isso. Quer dizer, olha, o desafio está lançado. O desafio está lançado. O desafio está lançado. Quem quiser ser meu sócio hoje, põe aí. Quem quer trabalhar, pode vir. Olha isso. Porque não é fácil para mim, não. A Karina sabe muito bem disso. Até interessante com relação à Karina aqui. Esse é o terceiro programa, Gustavo, que a gente está tendo plateia aqui, né? É bem interessante. Karina, obrigado aí pela tua participação. A gente percebe aqui essa sinergia dos dois, porque sempre que o André está conversando aqui com a gente, ele olha para você e fala assim, pô, é legal a gente ter todo esse... Ela é parceira, está comigo em tudo. Parceria. Está comigo em tudo. Muito bacana. Nas horas boas e nas ruins também, né? Isso é o mais importante. Uhum. É isso aí. Por isso que a gente está junto até hoje. Ó, tá vendo que bacana? Karina, obrigado pela presença e obrigado pelo apoio aí também. Ô, André, essa questão que você estava colocando aí hoje, suas empresas se dividem em vários ramos, inclusive essa aí dentro do ramo de alimentação. E até como é que funciona o treinamento para você treinar esse pessoal em se tratando dessa empresa de alimentação? Como é que funciona o treinamento, o teu relacionamento com eles? Como é que é tudo isso? Porque... Hoje, eu sou um investidor. Eu não preciso estar lá full time para saber se o negócio está funcionando ou não. Hoje eu consigo analisar, eu trabalho só com números. Eu sei se a empresa está dando resultado para mim ou não através de números. Quanto que a empresa está faturando, o que ela precisa vender, o que ela não precisa, isso tudo entra dentro até mesmo do valuation da empresa, né? Então, não é da noite para o dia que eu cheguei aqui. É que nem eu falei, eu já tive outras empresas. O que eu não tinha era capital para mantê-las por um tempo, até eu fazer o negócio girar. Todas elas deram certo. Todas deram certo. Só faltava o capital para manter mais um pouco. Uhum. Experiência eu tenho, por isso que eu estou aqui hoje, né? Para estar mostrando isso como realidade para todos aí. E através disso, você foi capilarizando o negócio, foi fazendo uma empresa praticamente virar outra. Aí é aquela questão que depois de você ter gerado uma empresa de sucesso a partir da necessidade, que é aquela questão que você estava falando lá do material remanufaturado, aí você foi partir para as oportunidades.
E como é que você foi enxergando isso? Foi analisando o mercado, conversando com pessoas? Como é que foi o caminho das pedras aí? No caso do mercado financeiro, você fala ou... Também, porque você tem várias outras vertentes. Eu tenho vários aí. negócios, né? Uhum. Hoje eu tenho uma fintech, que é a gente fala que é banco digital, mas na verdade ela é uma fintech, que é a DX Bank. Hoje é marca registrada. Vai vir forte por aí também. Já faz um ano que eu tenho bastante investidores que estão aplicando capital nela, estão fomentando o negócio para fazer o negócio crescer cada vez mais, né? Inclusive foi integralizado, não gosto de falar em valores assim, mas é um negócio fora da normalidade. Eu consegui um investidor que fomentou a DX Bank com 100 milhões de reais. Então é uma empresa grande. Tem empresa menor, como eu tenho loja de carro, eu tenho a franquia no shopping, eu tenho um barzinho, né? Estava pensando em montar uma construtora também, mas ainda está em cima do muro. Temos também o ADX Trader, que é um negócio que eu ia vender cursos, né, na verdade. Só que aí o que eu enxerguei no mercado, todo mundo quer vender curso. Vender curso é fácil, eu quero ver ensinar a pessoa, de fato, a ser lucrativo no mercado. Isso que é difícil, né? Tive algumas pessoas que vieram e falaram, não, eu te ajudo e tal, monta uma carteira para mim operar, que eu opero há tanto tempo. Falei, tá bom. Coloquei uma carteira pessoal, falei, tá aqui. Vamos ver se vocês são bons mesmo. Eu opero day trade. Falei, quero ver se você ganha dinheiro no day trade. Day trade não é lucrativo para quem está começando no mercado. Lucrativo é você investir numa empresa que ela fornece capital, fornece produtos, né? Vou dar um exemplo aí, tipo Carrefour. Carrefour fornece para cliente final, né? Monta uma rede. Aí é mais fácil você investir numa empresa que já está trabalhando, né? Petrobras, quantos postos de gasolina não precisam na Petrobras? É uma empresa que nunca vai quebrar. Não quebra, aqui no Brasil não. Baixa o preço da ação, de fato abaixa, é uma promoção. Quando abaixa o preço, você tem que ir lá e comprar mais. O pessoal se desespera, abaixou o preço da ação da Petrobras, vai lá e compra mais. Está mais barato, é uma promoção. Vou dar um exemplo de um bar. Você vende uma garrafa de Heineken hoje no seu bar, R$15, você compra e paga 10. Aí baixou o preço para 7, você vai lá e vai vender a sua 5? Não faz sentido. Você tem que ir lá e comprar mais, porque você vai vender mais caro. Então, quer dizer, praticamente entrando aí nessa parte seara, de investimento. nessa parte de investimento que eu percebi que você gosta. É o meu ganha-pão, né? Da onde sai o leite das crianças. Bacana. A gente percebe que muitas vezes, mesmo tendo toda essa questão que você falou aí também do pessoal querendo dar curso, e a gente vê vários anúncios em internet, nas redes sociais. A gente vê demais. Você é um grande pesquisador desse mercado. A gente percebe que existem vários perfis também que o pessoal começa a investir ou não. Muitas pessoas têm medo dessa questão do mercado financeiro. O mercado financeiro, André, é para botar medo nas pessoas ou não necessariamente nisso? Não, na verdade não é para colocar medo. Quem opera quer colocar medo nas pessoas porque elas querem mostrar que só elas sabem fazer. E pelo contrário, o mercado tá para todos, mas nem todos estão no mercado. Legal isso aí. Entendeu? Tem que analisar bem essa parte aí. A pessoa tem que estar preparada para chegar lá, tomar pancada mesmo. Tem que chegar lá, vai tomar pancada, vai apanhar. Uhum. Só que se você souber, não importa quanto que você apanhe, o que importa é quanto você aguenta e consiga seguir em frente. É isso que é o importante. É igual no mundo do empreendedorismo mesmo. Exatamente. Quer dizer, se você se desanimar logo no primeiro não, acabou praticamente. Praticamente você morreu. Uhum. Você se entregou. E eu não desisto. E é por isso que eu estou aqui hoje. Então, nessa questão, é toda uma questão de educação do cliente, porque muitas vezes a pessoa pode ter praticamente algo para investir, que independente da quantia, mas ela precisa de encontrar alguém ali que tenha alguma responsabilidade no assunto para conseguir bater uma ideia. Quer dizer,
você acaba virando praticamente o paizão da pessoa ali no mundo financeiro. É assim que funciona, André? Exatamente. É essa parte aí. Uhum. Hoje eu tenho a DX Investimentos e tenho a DX Bank. A DX Bank hoje ela paga até 150% CDI. Hoje é a fintech que mais paga. E eu tenho a DX Investimentos, que ela é voltada a investimentos em ações. Então hoje a pessoa investe na ADX Investimentos e a ADX Investimentos, por ser uma hold, ela tem autonomia para investir em qualquer tipo de ação. Né? Então é aí que está o negócio. Né? Muita gente fala, porra, sua empresa é pirâmide. Eu falei, pirâmide é uma coisa. Pirâmide é se o cara chegar para mim hoje aqui, ele colocou 10, se ele chamar mais 10 pessoas, ele ganha tanto. Na minha empresa não existe isso. A pessoa investe por ela, não tem... Ninguém ganha comissão, não é assim que funciona. Eu trabalho por eficiência, minha empresa paga até 4% hoje. Até 4%. Então, dependendo do mês, pode ser que dê 3%, pode ser que dê 2,5%, né? O que der acima de 4% é variável essa renda? É claro que é variável. A ADX Investimento trabalha por eficiência. Se não der mais do que 4%, que é o que está estabelecido no contrato, eu não ganho dinheiro. Mas eu acho que eu tô indo bem, né? E como veio esse veio seu aí? Teve toda essa questão do investimento. Quando você pensou, falou assim, olha, viu, eu vou montar praticamente uma holding para administrar o dinheiro das pessoas, para administrar o meu. Como é que funciona? É aquela coisa, porque cuidar do dinheiro das outras pessoas é mais complicado do que cuidar do próprio dinheiro. Com certeza. E aí, não tem hora que a cabeça ferve e fala, nossa, meu, e aí? Hoje em dia não mais, porque a empresa cresceu muito, já estou no mercado já faz 5 anos, né? Na época, lá atrás, há 5 anos atrás, quando eu entrei de sócio, né, naquela empresa que eu comentei com vocês aqui, foi uma empresa de um centro automotivo, eu dei um checkmate nos caras lá. Eu falei, ó, é o seguinte, porque eu não podia chegar para ele e falar, ó, quero vender a minha sociedade para vocês, né? Eu falei, ó, eu tenho um sócio que ele quer comprar a rede. E aí ele falou, como assim? Eu falei, você compra a minha parte e eu monto uma rede com ele, ou vocês compram a minha parte. Ou vocês vendem a sua parte para eles. E aí ficaram todos em choque, né? Porque é uma empresa familiar, tem pai, tem mãe, tem irmão, cada um cuida de uma loja, e ficou meio assim. Só até então eu já tinha passado para ele a tecnologia do amortecedor, mas para mim não importava. O que importava era eu capitalizar para eu continuar operando na bolsa. E foi aonde que eu consegui capitalizar. O que faz sentido hoje de ter o guia do trader, que é o Swing Trade que eu criei, é o quê? Essa parte foi até legal para mim, não ter recebido tudo à vista, que eu acho que no day trade eu teria perdido muito rápido. E aí não teria chegado no resultado que eu ia precisar para ser lucrativo no mercado. Que foi quando eu virei a chave mesmo, que foi virando o jogo, né? Virando o jogo. O jogo virou, na verdade, nessa hora aí. Morava na casa do meu pai ainda. E consegui esse capital com eles, só que eles me parcelaram no cheque. Eles me deram 10 cheques. Em 5 meses eu consegui perder quase tudo. Olha isso. Mas eu tinha mais 5, calma. Eu arrisquei, mas não arrisquei tudo. Quer dizer, você tem só que eu fica falei, com o pé atrás. Exatamente, eu operava day trade, né? Que é onde que o pessoal mais perde dinheiro. Para quem está começando, eu não aconselho. E por isso que existe hoje o guia do trader, que é a minha técnica, é o que eu utilizo. Não tem nada mais aqui, né? O que tem no meu próprio livro são técnicas que eu não encontrei em qualquer lugar, que depois que eu desenvolvi, tá tudo aqui, né? E foi aonde que eu virei a chave. Depois de 5 meses perdendo dinheiro, eu falei, porra, eu preciso... desculpa falar palavrão aqui, mas eu falei, pô, eu preciso ganhar dinheiro com o que eu tenho ainda para receber. Só que o capital que eu tinha era pouco. E aí eu fui atrás de uma empresa que como que chama?
que eles trocam cheques. Era de factoring, alguma uma coisa factor, assim. Exatamente. Era uma factor. E aí fui atrás deles, né? E o pessoal já me conhecia, na época que eu trabalhava só com amortecedores, vendendo para as outras oficinas, no Mercado Livre e tal. Eles trocavam cheques para mim. E aí o que eu fiz? Eu falei, ó, tenho 5 cheques daquela mesma empresa que você comprava na época, o pessoal ficou meu sócio, eu tenho 5 cheques para trocar. Ele falou, pô, mas você vai perder muito dinheiro, porque uma coisa é você trocar um cheque um mês, né? Um X lá de porcentagem que você perde, o pessoal troca. E aí eu falei, não, eu preciso trocar os 5. Por mais que eu vou perder, eu vou arriscar. Eu preciso comprar mais ações no mercado financeiro. Inclusive o escritório dos caras do lado meu hoje, lá na 9 de julho. Aí você entrou naquela questão que muitas vezes o pessoal fala, é melhor perder pouco do que perder tudo? Na verdade, eu precisava colocar o dinheiro no mercado. Não é perder tudo. Eu prefiro ganhar 1% de 1 milhão do que 100% de nada. Isso Traduziu sempre foi. A minha frase. Foi isso que você quis dizer, Carlos? Exatamente. Entendi. Exatamente. Não, então, eu prefiro ganhar 1%... 1% de 1 milhão do que 100% de nada. 100% de nada, exatamente. Então, foi isso que eu pensei na hora. Eu precisava saber se a estratégia que eu tinha ainda era plausível. E aí eu fui para cima, troquei os cheques, perdi uma porcentagem monstra lá, mas não importa. Vamos supor que eu tivesse ali 200 mil para trabalhar. Eu falei, pô, perdi 40 mil. Então eu não tenho 200 mil, eu tenho 160 para trabalhar. Vamos trabalhar com esses 160. Mete o pau, põe no mercado e vamos ver o que dá. E foi aí que eu fiz as análises, né, de todo o mercado, análise gráfica, que hoje eu sou especialista nisso, e coloquei o dinheiro no mercado, né? Diversifiquei os ativos, porque eu não ia colocar numa empresa só. Eu diversifiquei em empresas de petróleo, de energia, de varejo. Então, são vários setores. Como que eu ia perder tudo? Não ia. Eu estava investindo numa empresa. Em algum lugar você ia ganhar ali. A volatilidade, para quem opera no day trade, se você coloca 160 mil lá, você pode perder em 10 minutos. Como você pode ganhar também. Mas é uma operação de alto risco. Aí não. Eu não queria isso. Eu queria ter, com aquele capital que eu tinha, eu queria ter um salário mensal, que não era o que meu pai falou lá, de R$ 1.500. Eu queria ter um salário ali, pô, se eu ganhar 3 pau sem fazer nada, né? Claro, análise gráfica, trabalhando com o mercado, colocando daqui ali. E aí era isso que eu queria. Eu queria só ser lucrativo. E coloquei o dinheiro, virei as costas. Coloquei o dinheiro no mercado, já tinha feito análise, eu falei, agora não adianta eu ficar olhando. Eu fui olhar depois de 2 meses. Meu pai e minha mãe, pelo amor de Deus, você precisa arrumar alguma coisa para fazer. Eu falei, não, eu vou ficar em casa. Meus irmãos iam em casa de final de semana, de sábado e domingo, eu estava estudando mercado. Estudei muito mercado financeiro. E tinha essa, pelo jeito, tinha essa questão do preconceito. Falar, viu, cara, você não vai trabalhar não, você vai ficar aqui. Tinha isso? Tinha isso. Louco. Tanto que depois de 2 meses, essa foi a parte que assim, mais me surpreendeu, que assim, que me emociona, na verdade, né? Que foi quando eu fui lá, abri o meu home broker, e aí eu vi as ações. Claro, tem ações que caíram o preço, só que na média das ações que eu estava, na minha carteira de 20 empresas, que foi a primeira carteira que eu montei, que foi com 20 empresas, que eu investi em 20 empresas, foi aí que eu vi o lucro. Eu perdi em 5, mas eu ganhei em 15. Foi aí, a virada da chave foi aí. Eu lembro como se fosse hoje, de ir lá na cozinha, minha mãe estava fazendo almoço, né? Já tinha entrado no mercado, fui lá e falei para ela, para o meu pai, eu falei, viu, daqui para frente o negócio vai mudar. Ai, Deus abençoe. Achou que eu tava brincando. Juro por Deus. Lá vem ele de novo com esse papo. Não, foi. Porque cada hora é um negócio, né? Uma hora é amortecedor. Pô, deu muito certo o amortecedor. Tudo que eu fiz deu certo.
Só que onde que eu vi dinheiro, onde que o negócio alavancou, foi no mercado financeiro, né? E como você perguntou, como que eu se deu medo quando eu comecei a capitalizar com novos investidores, foi nessa parte aí que eu virei a chave, né? Que eu falei pro meu pai, falou, daqui para frente não é só para trás igual todo mundo fala, mas daqui para frente é só para frente mesmo. Vai mudar a minha vida, vou sair daqui, vou sair de casa, vou ter minha vida com a Karina, que a gente já estava junto. Já tinha, né, na época, já tinha meus carros, né, que eu conquistei através dos amortecedores também, que foi um negócio que alavancou demais. Os amortecedores me ajudou bastante, que eu não tinha nem carro, né? Eu usava o carro do meu pai, mas na época do amortecedor eu consegui comprar uns 2 carrinhos e fiquei com eles. Mas o mercado financeiro foi onde eu alavanquei tudo. E aí Deus abençoe, né? Minha mãe e meu pai falando no dia lá. Sim. Fui para cima. Depois de 3 meses já não estava morando lá mais. Estava com o meu capital, tá já vivendo com a Karina. E aí vem um amigo e fala... Saíram para jantar. Pô, várias vezes. A Karina ali. Não, isso foi no início, lá atrás. Mas, enfim. Lá atrás, né? Lá atrás não. Depois, né, disso, a gente veio... Quando eu virei a chave, né, ali nessa parte aí que eu falei para minha mãe e tudo mais, fui morar com ela, né, numa casa, e os amigos começaram a perguntar, pô, o que você está fazendo? Eu falei, tô trabalhando com o mercado financeiro e tal. Falei, pô, você não pode pegar um capital meu para trabalhar lá? Eu falei, cara, eu acho que não é dessa forma, eu preciso ver juridicamente como que funciona o negócio, né? Uhum. E fui para cima da assessoria jurídica, né? Que foi aí que entrou a empresa mesmo, uma hold que eu tive que montar e ir para cima. A hora que você falou assim que investiu e simplesmente, praticamente lá, deu as costas para aquele investimento, quer dizer, para não ficar tão poluindo com as ideias lá. Dava aquela crise de ansiedade de vez em quando, André? O primeiro investidor que entrou, ele entrou com R$2.000, eu nem dormia à noite. Eu falei, cara, o dinheiro é dele, uma coisa é eu perder R$2.000 meu. E pelo contrário, joguei o dinheiro junto com o que eu já tinha, diversifiquei também e deu tudo certo. A mesma estratégia, desde o início, é a mesma de quando eu virei a chave, não mudou. Não mudou. Vejo muitas pessoas operando no mercado, falando, trabalha com média móvel. Meu, esquece, mercado financeiro você tem que saber analisar ele de forma correta. Não é chegar lá e falar assim, fiz um cursinho na internet, agora eu vou ganhar dinheiro. Se fosse assim, todo mundo ganhava. Não é bem simples assim, mas não é difícil, é fácil. Mas pelo fácil. que eu estou vendo aí que a gente está conversando cada real você valoriza cada real e fala assim, olha, esse real tem que colocar em determinado ponto. Centavo. Uhum. Aí a empresa bombou, entrou investidor de tudo quanto é lado, os caras queriam dar carro, dar não sei o quê, acabei montando uma loja de carro. Na pandemia, pessoal, a pandemia foi quando eu mais ganhei dinheiro. Você imagina a Ambev dando promoção de cerveja e você tendo um bar. Você pagava 10, tá pagando 5 na cerveja, você vai achar ruim? Olha isso. A turma compra. Uhum. Ou seja, aquela empresa, ela vale muito mais do que o mercado tá avaliando ela no momento. Aquilo é desespero de investidor que não sabe investir. É uma pessoa que é totalmente fora do mercado, colocou um dinheiro lá e chegou na hora da pandemia, se desesperou. Por isso que o preço caiu, porque se ninguém vendesse, o preço não caía. É aí que tem que ter o sangue frio para falar assim, opa, pera um pouquinho aí que... Vou dar um exemplo aqui do que aconteceu lá no Carrefour. O Carrefour foi lá, teve um segurança que deu um tiro num cliente, aconteceu um negócio inesperado lá e acabou fazendo com que as ações do Carrefour caíssem no outro dia, caíssem no outro. Falei, ótimo, eu já tinha, agora eu vou fazer, chama preço médio, né? Isso também tenho aqui no meu guia do trader. A gente já vai entrar nesse livro aí, que eu fiquei curioso agora nesse livro seu. Tem bastante técnica que eu utilizo para operar no mercado aqui. Tem bastante coisa que você não vai encontrar em lugar nenhum.
Os cursos que vendia na internet, comprei quase todos que existia. Comprei quase tudo. Esquece os cursos que tem por aí. Que isso daqui é um resumo de tudo. Você pega mais de 100 cursos, você vai ver o que é bom, tá aqui. O que eu usei de estratégia, de tudo, um pouquinho de cada um eu acabei absorvendo e coloquei tudo num lugar só. Né? E para operar... Oi, vamos lá, Não, André. desculpa. Lá, não, aqui é você vou dar um fala. exemplo. Vou dar um exemplo do Carrefour, né? A pessoa que compra e vende ações aí, o que aconteceu, né? Na época que um segurança deu tiro, caiu as ações do Carrefour. E aí chegou lá no outro dia, as ações que eram R$10 caiu para 6. Por quê? Porque todo mundo se desesperou e foi lá e vendeu. O que eu fiz? Fui lá e comprei mais. Então, se eu comprei a R$10, um exemplo, e o preço caiu para 6, se eu comprei 1.000 ações, vai dar R$10.000. Se eu comprei mais 2.000 ações a R$6, deu 12.000. O que é o preço médio? O preço médio é você juntar os 12.000 com os outros R$10.000 que você já tinha e você tem 3.000 contratos. Aí você divide R$22.000 por 10.000 contratos. Não sei quanto que dá, acho que deve dar uns 8 e pouquinho. Ou seja, quando as ações do Carrefour subir e passar dos 8 e pouquinho, você está ganhando ações, você está ganhando em cima de 3.000 contratos, não de 1.000. Você potencializou aquela operação. É aí que está o segredo. Todo mundo quer vender. Não, compra mais. Você entendeu a lógica do negócio? E tá aí, pô, mas por que você não vendeu? Agora com esse negócio de guerra, como é que tá? Tá ótimo. Se não tiver volatilidade no mercado, ninguém ganha. Se o mercado financeiro andar só de lado, ninguém ganha dinheiro. E outra coisa, eu não invisto fora do mercado de ações. Eu só invisto em empresas. Existe um mercado de Forex que não é regulamentado no Brasil. Muita gente opera aqui. Não dou dica para operar em Forex. Criptomoedas como Bitcoin também não é regulamentado. Muito em alta tempos atrás. Não é regulamentado aqui no Brasil. Tenho 10.000, comprei em criptomoeda. Legal. Aí ele manda dinheiro para fora, 10.000, aí ganha um dinheirinho lá, traz para cá. Beleza. Coloca 1 milhão lá, quero ver se você traz. Lucra 100.000 lá e traz para cá, quero ver se a Receita deixa. Não é regulamentado aqui no Brasil. Então, muita gente... tem outra também que o pessoal não sabe muito aí, são opções binárias. O pessoal investe num negócio que nem está investindo no mercado financeiro. Opções binárias, tem várias empresas aqui que você entra e você fala, nossa, se subir eu ganho, se descer eu perco. Não, você não está investindo numa empresa. Você está investindo contra uma operadora é como se fosse uma corretora, né, na verdade. Eles nem colocam o dinheiro no mercado financeiro. É contra eles. É pior, já estudei isso, inclusive. É pior do que você ir num cassino. A chance de você ganhar operando em opções binárias é menor do que você ganhar numa roleta no cassino. Isso matematicamente foi comprovado já também. E isso a hora que alguém chega para você dentro lá da tua empresa para pedir esse tipo de informação, praticamente é isso que você fala, da mesma coisa que está falando aqui no podcast. Sim, exatamente. Porque o pessoal, muitas vezes o pessoal está animado com esse mercado de ações e com o mundo dos investimentos. O mundo de ações eu estou dentro, exatamente. Uma coisa é você investir numa empresa, outra coisa é você investir numa coisa que não existe. O que você compra hoje com o Bitcoin? Não faz sentido. E como que faz aí no caso, André? É totalmente especulação. E como que faz a pessoa mudar de ideia? Eu chego lá para você e falo, viu, eu quero Bitcoin. Se vira aí que eu sou seu cliente. Comigo não investe em Bitcoin. Eu não trabalho com Bitcoin. Não adianta. Entendi. Eu prefiro trabalhar com uma empresa que existe funcionário trabalhando lá dentro. Tem caminhão fornecendo, vendendo coisa. Isso é você investir de verdade. Você está aplicando o dinheiro de forma correta. Você está investindo num lugar que está crescendo. Como que o Bitcoin cresce? Ele só cresce porque tem outras pessoas comprando. Se ninguém comprar, ele cai. Entendeu? Uhum. Aonde você usa o Bitcoin hoje?
Lugar nenhum. E eu coloco várias pessoas em xeque por conta disso. Isso vai gerar uma polêmica até, né? Muita gente que gosta de operar Bitcoin. E eu não gosto nem de entrar, nem perder meu tempo com isso, né? Você quer ganhar dinheiro de verdade, investe em ação. Não estou pedindo para investir comigo, não. Investe numa empresa de verdade. Investe no seu país, sei lá, numa moeda. Dentro de todo esse conhecimento seu, André, agora a gente vai chegar nesse livro aí. Boa. Como é que surgiu isso na tua cabeça? Você comprou vários cursos na internet e falou, isso aqui não funciona porque eu estou no mercado, eu estou operando e não é isso que está acontecendo e os caras estão falando. Muita gente queria aprender. Muita gente queria aprender e eu não conseguia ensinar todo mundo. E eu queria passar essa informação de tudo que eu tenho aqui. Não dentro do livro eu tenho a minha mão trabalhando como amortecedor aqui. Não sei se dá para o pessoal ver aí. Será que dá? Eu acho que não. Não. Mas também tem uma parte aqui minha aqui, que é trabalhando das 7 da manhã às 11 da noite. Foi registrado, inclusive, esse livro, tá? Foi registrado, então tudo certinho aqui. Não copiei de lugar nenhum, não. Quem criou foi eu mesmo. E não é copiado, não. Não deu uma gugada, né? Não. Aqui é... Eu faço ao vivo também. Entendi. Viu? E aí, como que começou a... Então, muita gente queria aprender sobre o mercado financeiro, né? Muita gente queria saber como que eu operava e tudo mais, e por que eu operava swing trade. Eu criei, passando todas as informações que eu precisei de leitura gráfica, de como que vem o lucro, né? Depois de um tempo operando swing trade. Tem exemplos aqui dentro, por exemplo, você comprou uma ação da Petrobras em 2019, né? Na verdade, você fez uma análise de 2019 para 2020. Por que comprar ela em 2021? Porque ela está em tendência de alta. O que é uma tendência de alta? Chama LTA, né? Dentro do mercado financeiro. Existe a possibilidade de você operar vendido também e ganhar dinheiro quando a operação está caindo. Vou dar um exemplo aqui também da empresa Oi, né? Pô, você investe na Oi? Não. Se você fizer uma leitura gráfica delas, você vai ver nitidamente que faz 6 anos que as ações dela caem. Outra coisa também por que eu não invisto na Oi hoje? Ela está em recuperação judicial, entendeu? Então, você tem que fazer... Isso se chama... análise fundamentalista, né? Essa parte de saber o porquê que a empresa está caindo, já não é análise gráfica. O meu forte é em análise gráfica. Por que análise gráfica? Eu não preciso saber qual que é a empresa, eu só preciso saber para que lado que ela está indo. Se a boiada está tudo subindo, para que eu vou descer? Entendeu? É isso. É muito simples. É que nem eu falei, se você souber fazer uma boa análise, você não precisa saber qual que é a empresa, você vai entrar no mercado e vai se dar bem. Porém, você tem que diversificar em vários setores, como eu faço. Não tem segredo para mim, gente. Pelo amor de Deus. É simples. Mas aí aqui entra também aquela questão... Parece que eu me coloco falando que é muito fácil. Claro, existe um estudo, mas você sabendo fazer uma análise gráfica, se você diversificar seus ativos, eu tenho amigos meus que operam sozinho hoje. Vários deles operam sozinho. Porque pegaram a manha do negócio e operam sozinho o capital deles. Não montaram empresa igual eu. Por que eu cresci do jeito que eu cresci? O 1% de 1 milhão meu é o mesmo 1% de 40 milhões. Só que o lucro é maior. 1% de 1 milhão dá 10 mil reais. 1% de 40 milhões dá 40 mil reais. Você entendeu? Dá 400 mil. A sua calculadora fica ligada praticamente 24 horas por dia. Fica. E aí, nessa questão do pessoal fazer os investimentos, é bem interessante mesmo que se faça essa capilaridade de negócios. O André, por exemplo, não vai investir tudo numa empresa do mesmo setor.
Ele simplesmente olha, você analisa os gráficos, olha o mercado e fala, olha, essa empresa está mais uma interessante empresa para esse grande, momento. pega uma empresa grande, não pega empresa que chegou no mercado agora, pega uma empresa multinacional. Tem empresas aqui no Brasil que elas são cotadas em dólares, se for ver. Tipo JBR, BRF. Essas empresas, se você pegar a valorização delas, tem vezes que você vai ver que aqui no Brasil a maioria das empresas estão caindo, elas estão subindo. Por quê? Porque elas são cotadas em dólar. Elas exportam demais, né? Não que elas são cotadas em dólar, mas elas exportam demais. E aí, quando o dólar está subindo, aí elas acabam subindo mais do que o normal das empresas aqui no Brasil. Então, tem vários setores, tem várias empresas. É um negócio, assim, com o tempo, quem vai começar a operar vai aprender. Eu aprendi. Quer dizer, a fundamentação básica nisso é estudar o mercado mesmo. É estudar o mercado e ir para cima. Detalhe, com boas fontes. Porque você falou, muitas vezes esses cursos que se vendem na internet não sustentam uma operação dessas. Não sustenta. Porque as pessoas, a maioria de quem vende curso na internet aí está focado no day trade. O day trade vai dar experiência para a pessoa, igual eu tive, para fazer análise gráfica. Então ele vai aprender. E da mesma forma que ele pode entrar no mercado, ele não precisa entrar perdendo. Hoje existe corretoras com plataformas demo. Então a pessoa pode operar como se fosse numa conta real, mas numa conta demo. Então se ela perder aquele capital, ela vai perder só um valor fictício. Praticamente uma simulação. Exatamente. Isso eu aconselho a muita gente. Quem quer começar a operar, existe várias corretoras aí. Não vou citar nomes hoje, mas tem várias corretoras aí aqui no Brasil que tem essas plataformas com a função demo, que você pode estar operando com um capital fictício para você aprender a operar no mercado. Fazer a leitura gráfica, utilizar as ferramentas que a própria plataforma te dá, né? Uhum. Porque ali tem várias formas de você operar, não é só... Eu opero com o básico, né? Tem várias ferramentas para você utilizar dentro de uma plataforma de investimento. Tem várias ferramentas, existem indicadores, né, dentro da própria ferramenta. E entrando também dentro da parte de... Muita gente fala que existe robô para operar. Não existe robô para operar. Não existe um robô para ir lá e fazer a operação. Existe um automatizador de operações. Se a pessoa não souber operar o mercado, como que ela vai configurar o automatizador de operação? Então, muita gente vende uma operação já automatizada, que pode ser lucrativa? Talvez. Para um determinado momento, mas vai chegar um momento que ela vai perder praticamente os dados. Quer dizer, vai desatualizar, é isso? Não exatamente. A volatilidade do mercado, se não tiver igual a que ele configurou no automatizador, que a turma fala que é um robô, e vende isso ainda, vende isso como robô, isso na verdade, é fraude, né? Porque se fosse um negócio tão simples assim de vender como robô e falar que está ganhando dinheiro, vende lá para o Itaú, para outros bancos. Então, né? Existe um automatizador de operações, mas você tem que saber operar para você configurar, né? Isso no day trade. Hoje eu seria lucrativo no day trade, eu já operei, às vezes estou até brincando lá no mercado financeiro, entro no day trade, falo, vamos almoçar e tal, vejo operações que eu posso estar entrando, fazer tipo um scalper ali na hora, ganhar, sei lá, R$1.000 em 10 minutos, eu faço. Isso eu faço. Mas eu não tenho paciência para ficar o dia inteiro no computador mais. Essa é uma pergunta básica aí para a gente fazer. Quem opera na Bolsa, quem opera com esse tipo de investimento, tem que ficar direto com a cara colada lá no monitor, lá vendo o gráfico subir ou descer? Quem opera day trade, sim. Quem opera swing trade, não. Você compra e vai vender daqui 3 meses, 4 meses, né? Então, no mercado financeiro existe day trade, swing trade, buy hold. Buy hold são operações acima de 1 ano, né? Então, swing trade, para mim, foi o que mais eu me adequei, porque me deu uma liquidez muito maior, né? Num período curto,
E os investidores, né, hoje que eu tenho também, que investem na ADX, o contrato deles é de médio prazo, que é um contrato aí de 6 meses. E aí eu consigo trazer liquidez para eles num período menor, né, do que o próprio banco hoje consegue num fundo de investimento aí que é no mínimo 1 ano aí de capital investido. Então, acabei trazendo para eles um negócio muito mais vantajoso, né, dentro do que o mercado oferece, né, e num período menor. E é isso. A DX é essa pequena parte aí, mas tem muita coisa ainda para a gente conversar aqui. Não sei se vai dar tempo hoje, a gente pode estar marcando outro dia aí pra gente bater um papo. Tranquilo, mas isso vai render bastante papo, porque é muito interessante, André, porque esse, eu costumo dizer aqui até pro Gustavo, pro Marcelo. E se surgir algumas perguntas do pessoal aí, que com certeza vai surgir dentro aí, eu tô aqui para poder responder qualquer tipo de pergunta, tá? Eu tenho uma pergunta interessante aqui, ó. A gente está com o Marcos Moreira, tem o Marcelo Feltrin que está acompanhando a gente também. Tem o Carlos Alexandre lá de Itupeva, que já participou aqui do nosso programa. É legal que o pessoal aqui, eles vêm, participam do programa e depois eles continuam acompanhando os outros. Isso é muito bacana. Agora eu tenho uma pergunta que você vai gostar aqui, ó. O Josué Lopes está perguntando, como que eu adquiro esse livro? O livro? Hoje ele não é vendido mais, né? Eu entrego aí para alguns amigos que... eu vendia o livro, na verdade. E aí muita gente falou, pô, você está vendendo curso. Eu falei, então parou, agora não vendo mais. Eu dou para meus amigos e para quem é investidor da DX eu dou de presente também, né? Esse livro aí. Porque a pessoa, primeiramente, para ela aprender a operar, se ela já investir comigo, ela já está aprendendo. Porque ela já está investindo de forma correta o dinheiro dela, né? Outra coisa também que eu passo muito nas reuniões que eu tenho é a pessoa aprender a operar, e isso eu dou tipo uma consultoria para ela lá. Por quê? Hoje a pessoa ela só quer ganhar o dinheiro, ela não quer construir patrimônio, ela quer ficar trabalhando pelo dinheiro ali. Construir patrimônio é diferente, e isso tudo eu passo, né, dentro da própria DX lá. Ensino a pessoa a investir de forma correta o capital dela. Isso independente do aporte que a pessoa vai fazer? Independente do aporte. Porque o pessoal fala, se a pessoa for investir 1 milhão, for investir R$1.000 comigo, a porcentagem que eu ofereço para todos os investidores é sempre a mesma, com o mesmo risco de qualquer operação, com o mesmo risco de trabalhar com eficiência, né? Porque eu trabalho por eficiência. Se eu não trouxer lucro para a minha empresa, porque o investidor ele investe na minha empresa, para depois o capital sair para o mercado financeiro, entendeu? Então, se eu não trouxer resultado para a minha empresa, eu fecho ela. André, depois de toda essa sua história de sucesso, qual mensagem você deixaria para o pessoal, para o internauta, com relação a buscar o sonho, a lutar, a fazer coisas diferentes aí para conseguir o que quer? Eu acho que assim, muita gente trabalha pelo dinheiro. E eu acho que o certo seria a pessoa fazer o dinheiro trabalhar para elas. E isso é construir patrimônio. Tem muitos... Eu conheço gente de tudo quanto é jeito, né? Conheço gente milionária, conheço gente popular, conheço gente de todo quanto é lado. E o que eu enxergo? Que as pessoas mais populares, as pessoas mais... pessoa que trabalha na empresa, luta, faz hora extra... Essas pessoas investem melhor o seu capital do que os milionários. O milionário não sabe nem onde põe o dinheiro. Essas pessoas mais simples, essas pessoas que lutaram, quando você mostra para elas como que não foi fácil para elas, elas conseguem enxergar de outra forma. O rico não. O rico ele não quer nem falar com você. E eu não ligo para milionário, não ligo para rico não. Eu quero quem realmente queira me ouvir. Quem realmente queira saber como que se investe. Porque o cara acha que sabe, não posso dar nome aqui, né? Claro, a gente está no canal. Mas tem muita empresa de investimento aqui no país que você vai lá, abre uma conta lá, aí vai os não gosto de falar dessa forma, mas uns pé rapados, né? Que é aqueles representantes daquelas empresas lá, que chega pro cara e fala assim, ó, investe em
nesse fundo aqui que você vai ter lucro. Vai ter vários aí que vai falar o nome da empresa. Investe aí, daqui 3, 4 meses aquele fundo caiu. Sabe por quê não? Porque aquele fundo já foi comprado as ações tudo a R$7. E eles têm tantos clientes naquela empresa que eles chegam para os clientes e falam assim para os representantes, investe em tudo nesse fundo aqui que vai subir. Vai subir. De 7 vai para 10, para R$11 aquele ativo. E aí o cara que tem aquele fundo, que comprou as ações a 7, vai vender. E vai fazer os coitadinhos tudo perder dinheiro lá. É assim que funciona. Para alguém ganhar no mercado financeiro, alguém tem que perder. Não brota dinheiro. Não nasce. Para alguém ganhar no mercado financeiro, alguém tem que perder. É isso. Você sabendo surfar essa onda, acabou. Então é que nem eu falei, existem empresas com vários consultores que se você colocar dinheiro naquela instituição financeira, eles vão falar, investe o dinheiro nesse fundo. Investe dinheiro nesse fundo. Isso vai gerar uma polêmica, hein? Não estou falando em nome de empresa, então não tem problema para mim, não. Não sou tão louco assim, de uma confusão tão grande. Mas eu estou falando o que acontece de fato no mercado financeiro. Uhum. Investe nesse fundo, investe nesse. São tantos clientes que eles fazem realmente aquele fundo subir por 3, 4 meses. Só que a ação, quando o cara comprou, ele pagou 8, o outro pagou 9, o outro pagou 10. A hora que chegou a 11, o cara que comprou a 7, que foi a empresa que está dando a dica aonde que você tem que investir, ela vai vender a 11. Ela não vai te falar a hora de vender. Você entendeu ou não? Uhum. Ela não vai te falar a hora de vender. Ela só vai te falar, não, compra agora que vai subir. Daqui 3 meses subiu. E por que caiu depois de 6? Dentro de todo esse escopo que você acabou de passar para a gente aqui. É isso. É muito bacana. E, André, obrigado aí pela tua presença. Com certeza, eu espero que tenhamos várias oportunidades para a gente conversar. Marcelo, agradecer a Karina também. Karina, obrigado aí por fazer plateia no nosso programa. Estava comentando, logo a gente vai ter que colocar uma arquibancada aqui que o pessoal vai virar um programa de auditório. Com certeza vai gerar muita dúvida aí, pessoal. Estou disponível aí quando vocês precisarem aí. A gente pode estar marcando para vir fazer de novo uma repescagem aí Tranquilo. do pessoal, tá? Vamos lá. Eu que agradeço. Obrigado aí pela tua participação. E você já sabe, o Sem Roteiro acontece toda terça-feira, às 8 horas, aqui no canal Ocast. É isso. Valeu. Não sei se deu tudo certo.